Caros amigos, boa noite para todos. Primeiramente, eu queria agradecer aos corações que viajaram, se deslocaram de muito distante, vieram aqui para essas reflexões da noite de hoje e também para recebermos as bênçãos da espiritualidade superior, porque, como nos prometeu o Cristo, onde estiverem dois ou mais reunidos em seu nome, Ele estaria sempre entre eles. E a presença do Mestre, sobretudo quando refletimos no seu Evangelho de amor, de verdade, ela sempre se faz. Nós gostaríamos de agradecer também à Federação Espírita do Estado de Goiás, instituição pela qual eu tenho um profundo carinho e respeito. Pelo convite, por ter organizado esse roteiro, me sinto muito feliz de poder atender esse convite, e pela primeira vez nessa região do estado de Goiás, que é um estado que eu tenho um carinho muito grande, mas essa região é a primeira vez que eu venho. Então, agradecer aos espíritas e habitantes de Jataí e de todo o entorno das cidades vizinhas. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Nós vamos refletir essa noite sobre um tema intrigante: as causas das aflições. Há um tempo atrás, nós escutávamos uma entrevista de um grande cientista, uma pessoa dotada de uma inteligência incomum, alguém até que se destacava na sua área de conhecimento pelas realizações e pelo talento intelectual de que ele era portador. Mas essa pessoa se dizia ateu e confessava ter rompido totalmente as suas relações com Deus e com a religiosidade, mas falava isso como uma pessoa séria. Não era alguém que debochava da religião, não era alguém que criticava a religião gratuitamente. Era alguém que de fato havia vivido uma experiência profundamente dolorosa, que deixara marcas e cicatrizes na sua alma, e que então, nas suas reflexões, utilizando aquilo que a sua inteligência podia dispor naquele momento, tomara a decisão de romper com tudo que dizia respeito à religiosidade e espiritualidade. E quando perguntado do porquê, por que ele rompeu com a religião, ele disse de maneira muito sincera: rompi porque a religião não explica a dor. E se há um Deus, se de fato existe um Deus, Ele não poderia permitir certas dores que ocorrem com algumas pessoas. A sua fala, então, era quase que um desabafo, era quase que um pranto de alguém magoado com a vida, de alguém que de fato sofrera um golpe muito profundo e muito duro da vida, e que se fez uma pergunta: se Deus verdadeiramente existisse, por que Ele permitiu que isso acontecesse comigo? Essa talvez seja a grande questão da humanidade, e não tem como fugir dela. Nós podemos talvez dar respostas provisórias,
superficiais, mas chega um momento em que cada um de nós passa por uma situação de perda, de dor, de sofrimento, e então surge essa pergunta. Em muitos, até mesmo uma dúvida, em outros, até uma crise de fé, uma crise existencial. Por quê? Se a dor fosse uma safra de soja, parece que Deus distribuiu os grãos de modo desigual. O certo é que quando nós examinamos a vida, do berço ao túmulo, parece que alguns receberam uma cota maior de sofrimento, ao passo que outros, uma dose mais generosa de felicidade e de sorte. Outro ponto que nos chama a atenção é que algumas pessoas, já recém-nascidas, enfrentam um caminho árduo e doloroso. Mal chegam ao mundo e já se deparam com um sofrimento extremo. São crianças recém-nascidas, que passam por cirurgias, que enfrentam um câncer, ou que vêm até mesmo a falecer por uma doença. Poderíamos pensar nos assassinatos, nas perdas afetivas, na desencarnação de um ente querido, num revés financeiro, nas situações mais diversas. Parece que chega um dia em que nós teremos que encarar face a face a dor. E parece que algumas criaturas, desde o dia que nasceram até o dia do túmulo, encaram a face da dor todos os dias. A pergunta é: por quê? Se Deus existe, Ele vê a dor? Ele acompanha? Se Ele acompanha, por que permite? Há um caso ainda mais intrigante por trás disso tudo. Parece que algumas criaturas, não obstante o seu mau caráter, não obstante praticarem o mal, não obstante a sua violência e a sua maldade, prosperam. Têm sorte, se dão muito bem, ao passo que outras, embora sejam extremamente honestas, embora sejam criaturas totalmente morais, embora tenham um comportamento irrepreensível, enfrentam as circunstâncias mais dolorosas. Surge então a inevitável pergunta: se Deus existe, e se Ele é justo,